Nosso segundo vídeo sobre HTML, CSS e jQuery. Hoje vou falar sobre CSS. Na última aula nós montamos, né, a estrutura das divs, dos divs da nossa página. Montamos a estrutura HTML desse nosso layout lindo, tá? Feito pelo nosso cliente Zé das Couves, que se inspirou em Picasso aí para fazer essa obra-prima. E vamos hoje começar a dar uma carinha aqui mais parecida com essa proposta aqui do nosso layout, tá? Então nós montamos aqui no nosso primeiro vídeo, na nossa aula anterior, essa estrutura HTML que representa o nosso, né, nós já tivemos uma lógica aí pensando no nosso, como nós montaríamos a organização dos divs, enfim, do menuzinho ali. Mas por enquanto ele está assim, ó. Tá? Não está muito aí coerente com o que a gente quer. Então, vamos começar a mexer na carinha desse cara aqui. Primeiro, eu vou criar, então, o meu topo aqui, ó, esse carinha vermelho aqui. Eu vou criar uma regra para ele, tá? Vamos começar primeiro pela cor. Como que eu faço para pegar a cor dele aqui, ó? Vou pegar o conta-gotas aqui do Photoshop e vou pegar a cor hexadecimal dele. Como que eu faço agora? Ó, eu tenho aqui o meu estilo, a nossa folha de estilo que nós criamos, por enquanto ela está vazia. E eu vou definir os estilos para esse carinha aqui, ó, que o ID dele é topo. Como que eu faço isso no CSS? Como que eu atribuo uma característica para esse ID topo? Eu vou chamar ele pelo nome. Como eu faço isso? Cerquilha e o nome. Como é um ID, eu chamo ele com cerquilha e o nome. E aqui eu vou definir o estilo, ó. Background traço color. Sempre que eu for colocar uma cor hexadecimal, tá no meu Ctrl C aqui, no meu Command C, eu vou colocar um cerquilha antes. Então aqui, ó, minha corzinha 99000 e colo aqui. E vamos ver. Ó, nosso topo ficou vermelhinho. Agora eu vou definir a altura. Eu sei que o jeito que eu faço isso é meio feio aqui no Photoshop, mas eu não tenho os dons dessa ferramenta aqui. No Windows eu me virava melhor. Eu sabia um atalho que aparecia as informações, mas hoje em dia eu faço de uma forma mais gambiarra, tá, gente? Eu pego aqui, ó, seleciono, dou um Ctrl C e um Ctrl N só para ver a altura, ó, que ele abre um novo documento com a altura que eu selecionei. Então vamos pegar aqui 131 pixels de altura. 130 ali que eu dei um pouquinho a mais. E vamos colocar aqui 130 pixels. E olha lá, criamos a nossa altura aqui. Agora vamos começar a fazer o nosso cabeçalho, essa div aqui, ó. Por enquanto, tá, eu não vou fazer esse efeitinho aqui da sobreposição. A gente vai falar só mais das questões mais básicas. Então, como que eu faço? Ó, chamei pelo nome. Agora vamos chamar o nosso cabeçalho pelo nome. O ID dele aqui é cabeçalho. E nós vamos fazer da mesma forma que chamamos o topo. Aqui, ó, eu estou usando a Pitana Studio 3, tá? Quem tiver interesse na ferramenta, acho que eu já falei um pouquinho dela no vídeo passado. Ele já lista ali, quando eu coloco cerquilha, todos os IDs que estão atrelados a essa folha de estilo aqui. E aí eu vou colocar aqui meu background traço color. Vou pegar meu conta-gotas, vou pegar a cor, clicar aqui, ver o hexadecimal, copiar e vou colar aqui, ó. E pronto, ficou vermelho. Vermelho não, né? Laranja. Oh, legal. Agora eu vou fazer diferente, tá? Tá vendo que ele tem ele também, né? Ele não é fino daquele jeito.
Só que ele já tem um conteúdo aqui. Ao invés de eu simplesmente dar uma altura para ele, o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar um preenchimento, vou colocar um padding aqui, ó. E qual que vai ser esse padding? Vou colocar um padding aqui de 20 pixels. Então vamos ver como ficou. Opa, ele empurrou aqui, ó, 20 pixels. E aqui, ué, isso aqui tem muito mais que 20 pixels. Por que será? Lembra da nossa última conversinha do vídeo passado? Eu falei sobre o CSS interno dos navegadores, que podem influenciar na exibição das nossas páginas, sem que nós queiramos, ou sem que tenhamos, nós programadores ingênuos, tenhamos a intenção de usar esses estilos. Então, ó, se eu der um inspecionar elemento aqui com o Chrome, eu vou ver que meu H1, ó, ele tem uma margem de quanto é essa margem? Ó, margem after de 0.67 EM. Esse EM é uma unidade de medida que ela é esse 0.60 em relação ao tamanho da fonte, tá? Então ele vai fazer 0.67 vezes o tamanho da fonte. E a fonte é 2 EM. Ou seja, o tamanho da fonte aqui, né? Dessa fonte que está sendo usada aqui. E agora, o que a gente faz? Ué, quem manda aqui somos nós. Então vamos criar uma regra para sobrepor essa regra aqui. Ó, tá vendo? Meu H1 aqui. Então eu vou, para que não aconteça com mais páginas, eu não vou simplesmente criar uma regra aqui para o meu cabeçalho. E também, ó, vocês verem que tem aqui um espacinho, né? Que essa minha div aqui, elas não estão colando. A minha div vermelha, principalmente, não está colando na minha tela como tinha que ser aqui no layout. Ó. Ele não tem esse espacinho branco. Por quê? Porque o meu body aqui, ele tem algumas regras definidas, entre elas uma margem aqui de 8 pixels, que eu não posso mexer porque é uma regra aqui, ó, do meu user agent, do meu browser. Mas eu posso criar uma nova regra e essa regra vai sobrepor isso que o browser já pré-estipula, tá? Vamos lá então. É importante saber disso, tá, gente? Para que vocês saibam, quando passar por algum problema assim, saibam o porquê e, enfim, que existe também N fatores aí que podem influenciar no CSS. E um dos casos também é que às vezes você tem uma página aí, um projeto grande com vários estilos e de repente nem é o browser que está influenciando, é algum outro estilo muito genérico que você criou e aquele atributo está sendo chamado ali naquele momento que você não queria que ele existisse. Enfim, a gente tem que saber aí controlar bem essa regra de hierarquia aí do CSS, que é nada mais que esse efeito cascata que ele propõe, né? Enfim, então aqui para o nosso body, eu vou colocar um margem 0 e um padding 0. Que já vai fazer com que minha div se encoste ali e tire aquela margenzinha do body. Quando eu vou referenciar algum elemento, tá? E não um ID ou uma classe, eu posso colocar o nome do elemento aqui e isso vai fazer com que ele pegue todos os elementos do tipo body do documento. Claro que eu sempre vou ter um só. Ou, por exemplo, poderia ter colocado um div aqui, enfim, ele ia criar essas regras aqui para todos os meus divs. Só que tem um outro cara aqui também que eu quero tirar a margem. Então eu não vou criar uma nova regra. Eu vou simplesmente vir aqui e falar que o meu H1 também vai ser margem 0, padding 0. Ó, a partir do momento que eu coloquei uma vírgula, eu estou colocando que este cara e este cara vão ter essas propriedades aqui. Eu poderia também fazer isso aqui, ó. Repetir o que eu estou escrevendo ali, mas não é necessário, tá? Como eu estou repetindo exatamente as propriedades, eu posso simplesmente colocar uma vírgula aqui e falar que esses dois caras têm aquelas propriedades ali. Economizo, fica mais elegante e minha escrita fica mais
fica menos poluída, né? Tenho menos quantidade, menos número de linhas aqui do meu documento CSS. E vamos ver o que vai acontecer agora, ó, que eu defini meus estilos e que eu estou mostrando para o browser quem manda. Olha só, tá vendo? A gente fala e o browser obedece. Ó. Ele tirou aquela margem do meu body, como também tirou aquela margem que eu não queria do meu H1. Legal. Agora aqui, ó, eu quero ensinar, vamos voltar aqui para o nosso cabeçalho. Tá vendo que eu defini 20 pixels aqui de paging? Mas não é isso que eu quero aqui do lado, tá, gente? Eu quero centralizar isso aqui. Então, esse paging aqui, para mim, eu vou zerar ele, porque para mim não é necessário tê-lo. Porém, eu tenho um page de 20 aqui que eu quero que seja esse preenchimento em cima e esse preenchimento embaixo, ó. Tá? Em cima aqui, ó, entre o div e o H1, eu quero esse preenchimento, ó, esse amarelinho é o meu preenchimento. Eu quero esse preenchimento, tá? Para dar esse efeito aqui, enfim. E como que eu vou fazer? Como eu só quero em cima, eu poderia fazer o seguinte, ó, vir aqui e colocar paging-top, que seria o paging do topo, né, em cima, e colocar 20 pixels. E depois vir aqui e paging-bottom e colocar 20 pixels. Isso aqui já faria o que eu quero. Então, Ctrl R aqui, ó, não tem mais o paging right, porque eu defini aqui que eu quero um paging em cima e um paging embaixo. Mas, aí se eu quisesse um paging à direita, faria paging right, à esquerda left, enfim. Mas eu não preciso fazer isso para cada posição do meu... Cada vez que eu quiser colocar de um lado, tá? Eu posso vir simplesmente colocar paging, tá? E eu tenho uma sequência aqui. Se eu colocar mais um valor, ó, 0, o que vai acontecer? E posso colocar aqui, ó, 20 pixels e 0, por exemplo. O que eu fiz aqui, ó? Quando eu estou falando de preenchimento, eu tenho um quadrado, certo? E o quadrado ele tem 4 lados. O lado de cima, o lado da direita, o lado da esquerda e o lado de baixo. Mas vamos falar na ordem certa aqui do meu CSS. Eu tenho o lado de cima, o lado da direita, o lado de baixo, o lado da esquerda. Essa sequência que eu acabei de falar é a sequência que eu estou falando aqui, ó. Eu quero 20 pixels do lado de cima. Aqui, ó, do lado de cima, 20 pixels, aliás, 0 pixels à direita, ou 0, né, 0 não precisa de unidade, 0 é 0, e 20 pixels embaixo e 0 embaixo, à esquerda, perdão. Então ele está 20, 0 à direita, 20 embaixo e 0 à esquerda. Porém, como esses dois caras se repetem aqui, aí eu poderia fazer diferente aqui embaixo, né? Colocar, por exemplo, 30 e aqui colocar 10 pixels. Olha só que legal, ó. Aí vamos selecionar nosso A aqui, ó. Nosso H1 não, né? Tá vendo, ó? Em cima ele colocou 10 pixels, à direita ele colocou 0, tá? Por isso que não tem nenhum laranja amarelinho ali. Embaixo ele colocou 30, que é um pouquinho maior que em cima. E à esquerda ele colocou 10 pixels. Legal. Aprendemos. Porém, ó, lembra, eu tinha feito isso aqui, ó. Que é como eu quero realmente. Tá vendo que esses dois valores aqui se repetem? Eu posso então simplesmente tirar esses caras aqui. Colocando só dois valores, o que ele vai fazer? O meu primeiro valor ele vai atribuir em cima e embaixo. E o meu segundo valor da direita e esquerda. Eu não preciso sempre colocar 4 valores, tá? A não ser que os 4 valores sejam diferentes. Eu posso reduzir aqui minha escrita fazendo assim. E olha lá. Beleza, ó, ficou do jeito que eu queria. 20 em cima, 20 embaixo e nada dos lados. Porque, na verdade, eu só repetiria dos dois lados. Então, fazendo isso, o CSS já entende, tá, o que eu quero. Legal! Agora, eu vou passar para a minha partezinha aqui, ó, de baixo. Tá? A gente já volta aqui para fazer mais coisinhas aqui. Então, esse menuzinho aqui, ó, ele
nem precisa pegar, ele é 000 porque ele é preto. Então eu vou vir aqui e chamar pelo nome, como nós aprendemos, cerquilha, menu e o nosso background. Posso também colocar background, só background, aí ele vai ter mais valores que eu poderia colocar. Opa, abri meu Spotlight sem querer. Que eu poderia colocar aqui a cor também, tá? Opa, tô apanhando aqui do meu teclado. E ó, coloquei só background e a cor, ele já vai pegar, tá? Mas aqui também eu tenho mais propriedades que eu poderia colocar tudo de uma vez só, tá? Como uma URL de imagem, no caso de imagem, né? Se ele vai se repetir, enfim. Não é o que a gente está vendo agora. Ou posso colocar já background task color. Enfim, tem várias maneiras aí. Acho que vocês ganhariam mais conhecimento pesquisando no Google sobre isso do que comigo falando aqui, mas enfim, não vamos entrar em detalhes desse tipo. Vamos lá, agora a gente vai fazer o nosso menuzinho aqui, ó. Lembra dos estilos prontos que eu falei? Agora a gente vai se deparar com mais um, tá? Mais um caso. A minha lista, ó, é que aqui vamos tirar esse background aqui por enquanto. Vou fazer um comentário aqui, ó. Opa. O que é um comentário, tá, gente? Que é isso que eu acabei de fazer, ó. A partir do momento que eu coloquei aqui um barra, asterisco e coloquei um asterisco barra, eu comentei isso aqui, ó. Ele vai ser ignorado pelo meu browser, tá? Tá aqui, tá escrito, tá bonitinho, certinho, mas ele tá sendo ignorado pelo meu browser, por quê? Porque a partir do momento que eu comento, eu falo pro meu browser ignorar isso. Também posso usar o comentário, tá? Para colocar alguma informação importante aqui, se eu quiser, para facilitar para quem for pegar esse código, enfim. Ó, posso pular a linha, tá? No meu comentário e colocar, por exemplo, essa regra define o estilo do menu. Se alguém for dar manutenção, ele vai saber aqui, ó, que essa regra define o estilo do menu. Legal, também posso usar para documentação, enfim. Tá vendo essa bolinha aqui da minha lista? No meu site aqui, como um todo, eu nunca vou querer que tenha essas bolinhas. Quando eu quiser, eu vou pedir explicitamente, tá? Não quero que seja padrão. Então, assim como eu fiz com o body, ó, eu vou pegar a minha UL, que é a minha lista, minha UL, eu vou criar uma regra aqui, porque sou eu que mando, não é o browser, e vou falar que o list-style vai ser nenhum. Não quero bullets, não quero nada. Olha lá, subiu minhas bolinhas, não quero bolinhas. Legal. Então, beleza, vamos seguir aqui. Aí, criamos o nosso menu. O nosso menu ele não vai seguir a regra aqui da centralização de conteúdo. Então eu já vou criar aqui para ele, ó, uma largura e centralizar ele. A gente vai centralizar ele no nosso layout aqui, mas com um tamanho diferente. Eu vou pegar aqui, aliás, eu vou colocar aqui para ele uma largura de 300 pixels. 300 pixels. Vamos ver aqui, ó. Legal, ó. Acho que 300 pixels ficou pequeno. Vou colocar 400 pixels. Agora melhorou. E como que eu faço para centralizar esse div aqui? A partir do momento que eu tenho um tamanho, que eu dou um tamanho para o meu elemento, eu posso fazer com que ele se ajuste automaticamente ao tamanho da minha página. Como que eu faço isso? Eu coloco para ele ter margem automática. O que o margem alto faz? O margem alto, ele vai pegar aqui, ó, ele vai centralizar meu conteúdo preenchendo uma margem para o lado esquerdo e para o meu lado direito, tá? De acordo com o que
que tiver com o tamanho que tiver da tela aqui. Isso vai fazer com que ele fique centralizado. Ó. Então minha margem automática, o que ela faz aqui? Ó? Vamos colocar aqui, tá vendo? Ó? Ele coloca a margem igualmente distribuída de ambos os lados do elemento, fazendo com que ele fique no centro da tela e no centro do elemento pai. No caso aí o nosso body. Legal. Quem que é o elemento pai? É o elemento onde ele está dentro. No caso é o body. Ó. Ele não está dentro de nenhum div. Ó. Ele está dentro do body direto. No caso, o meu cabeçalho, ó, o pai do meu cabeçalho é o meu topo. Ó. Tá vendo que quando eu abro o meu topo aqui, ó, abrir aqui, ele está dentro. Está dentro do meu topo. Legal. Vamos voltar aqui. O meu menu, tá? Eu vou deixar aqui. Eu não quero que ele fique um embaixo do outro dessa maneira aqui. Eu quero que ele fique um do lado do outro. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, e falar aqui meu menu. Dentro da minha div menu, vou dar um espaço, e isso significa que estou entrando dentro, e colocar aqui, ó, dentro do meu menu, eu tenho uma UL, e dentro da minha UL, eu tenho uma LI. Ah, legal, tem uma LI, ó. Legal, e o que eu quero fazer com essas LIs? O que são essas LIs? É cada elemento da minha lista, da minha UL. Eu vou falar que eles são flutuantes para a esquerda. O que é isso? É que todo elemento ele é um bloco. E quando eu não tenho um estilo aqui, ó, ele faz com que o próximo elemento vá para a linha de baixo. Olha só, tá vendo que ele tem um espaço ali que ele ocupa a linha inteira. Quando eu coloco o elemento, quando eu coloco o float, ele tira, ó, tá vendo esse espaço aqui? Quando eu seleciono, tá vendo essa largura automática que ele colocou de 360 ali, ó, ele aparece ali, selecionando aqui, ó. Tá vendo que ele coloca um preenchimento para o restante da linha. Ele vai sumir com isso e vai ficar somente o tamanho do elemento como ele é. Então eu vou colocar aqui float e quero que eles flutuem todos para a esquerda. Então, ó, quando eu der um Ctrl, quando eu atualizar a página aqui, olha o que aconteceu. Ah, legal. Porém, aconteceu um fenômeno aí. O que aconteceu? A partir do momento que eu falei que esse meu elemento aqui de dentro é float, ele está flutuante em relação aos outros elementos. Ou seja, se esses elementos estão no solo, esse aqui está flutuando. Logo, esses caras aqui eles estavam dentro de uma div, né? Que era o meu menu. E o meu menu, ele tinha aquele tamanho, porque ele continha preenchimento, ele continha gente dentro dele, gente não, né? Elementos aqui, e o tamanho desses elementos faziam com que ele tivesse uma altura. Porém, agora os elementos estão flutuando, consequentemente o meu menu não tem mais um tamanho, uma altura, tá? Como que eu corrijo isso, tá? Eu posso vir aqui, ó, colocar um novo elemento do tipo div e vou criar uma classe aqui chamada clear. Essa classe aqui a gente vai usar bastante, eu vou dar mais detalhes sobre ela quando a gente começar a fazer mais elementos flutuantes. Porém, aqui a gente já vai criar ela e eu vou colocar aqui, ó, uma propriedade, um atributo chamado clear, que ele faz o quê? Quando eu tenho elementos flutuantes, ele sempre coloca, ele libera, né, o espaço ao lado dele. Então isso faz com que o próximo elemento, quando eu colocar um elemento aqui debaixo desses elementos flutuantes, esse elemento meu ele não é flutuante, mas mesmo assim, o que ele vai fazer? Ele, que um elemento aqui está empurrando o outro, enfim, ele não vai esbarrar nesses elementos flutuantes, fazendo com que ele esbarre no próximo elemento que não seja flutuante. Aliás, no elemento anterior que não seja flutuante, tá? Depois eu vou dar mais exemplos disso, mas coloquei aqui meu clear, que vai limpar esse espaço flutuante. Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó, ficou preto de novo.
porque eu tenho essa div aqui que limpa isso. Então, vamos voltar aqui. Ó. A minha UL está com uma margenzinha que eu também não quero, então eu vou colocar aqui, ó, junto com os caras que eu não quero margem. Legal. E agora aqui, ó, vou começar a... Posso colocar aqui meu page. Olha lá, pegou meu preenchimento. Só que, ó, eles estão grudados aqui, então eu vou pegar minha LI aqui, ó, e colocar uma margem de 0 de altura. E dos lados eu quero colocar 10 pixels entre elas. Ó, já deu uma separadinha aqui e ficou bonito. Tá? Só que eu quero também centralizar esse conteúdo. Porém, eles são flutuantes. Ah, como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, no meu menu. Opa, opa, opa. URL. E vou colocar aqui um widget 330 pixels. Vamos ver se é isso. Agora nós vamos na base do olhômetro. E vou colocar um margem alto. Margem. Ah lá, centralizei, mas ainda não tá legal. Deixa eu ver aqui. Vou diminuir até cair. Opa. Coloquei aqui 300 pixels. Ah lá, meu menuzinho tá aqui. Eu vou agora para minhas LIs, vou colocar aqui a cor branca na minha fonte. Então, color branco em hexadecimal é FFF, tá, gente? Vamos ver aqui o que vai acontecer. 1, 2, 3 e... Haha! Outra vez o nosso browser tem um CSS aí que tá... No caso do nosso A aqui, ele tá enchendo a nossa paciência. Ó. Porque o A, ele é azul, cara. E ele tá perdendo isso de algum lugar. Ó, color, WebKit, traço link, cor de link, enfim. Isso aqui é uma regra do nosso user agent, do nosso browser, que eu não quero que exista. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu não vou vir aqui e criar um A e colocar a cor branca, tá? Eu não vou criar essa corzinha azul aqui para os meus links, tá? Nesse caso, tá? Isso aqui... Então, o que eu vou fazer? Para o meu A, eu vou colocar aqui, ele vai color inherit. Ele vai herdar a cor do elemento de cima, do elemento pai dele. No caso aqui, ó, meu A, o elemento pai dele é quem ele está dentro, que é a minha LI. Então, agora, ó, qual que é a cor do elemento pai? É branco. Vamos ver se funcionou? Olha só, funcionou. Outra coisa que eu também não quero é esse sublinhado aqui, ó, debaixo dos meus links. Então, eu vou colocar aqui, ó, text, traço, decoration, none. E olha lá. Beleza. Aproveitando que a gente está aqui com a mão na massa, eu vou também criar uma nova regra aqui para o meu body, onde eu irei definir a fonte. Fonte, traço, family. Vou colocar Arial, Helvética e Sans Serif. Vou mudar a fontezinha aqui, vou colocar uma fontezinha mais bonitinha. A fonte é maior, fez com que caísse aqui, então eu vou ter que aumentar o tamanho do meu menu.
meu menuzinho aqui, ó. Ah, legal. Agora, nós vamos, antes de fazer a sobreposição aqui, nós vamos começar a fazer as regras desses carinhas aqui, ó. Então eu vou primeiro criar esses dois divs aqui. Vamos dizer que esse cara aqui, ele vai receber, se isso aqui fosse uma notícia, tá? Aqui seria uma imagenzinha, uma thumb da notícia aqui, e aqui o conteúdo da notícia, o texto propriamente dito, tá? Ele não vai precisar ter esse fundo azul, nós podemos até nem colocar fundo nenhum, enfim, colocar um fundo um pouquinho mais sóbrio e colocar o conteúdo da notícia aqui. Então vamos fazer esses dois divs aí. Então aqui, ó, dentro da minha classe Center, esse aqui vai ser o responsável pelo meu conteúdo. Então eu vou colocar aqui o ID conteúdo. Vamos criar aquela div menorzinha, que eu vou colocar aqui class imagem underline notícia e texto notícia, que vai ser aquela div maior ao lado dela. Vou colocar um espaço aqui, beleza, para ele parar de reclamar. Legal, então primeiro o que eu vou fazer? Ó? A minha imagem notícia, vou colocar esse fundinho preto mesmo e vou definir esse tamanho aqui para ela. Vamos colocar 200 por 200. Então, eu coloquei um ID, coloquei uma class. Tá. Então, até agora nós só trabalhamos com IDs, chamamos IDs, né? Mas como imagem de notícia é uma div também, claro que eu posso repetir. Por exemplo, eu posso ter uma lista, né? Uma lista de notícias e ter essa div se repetindo várias vezes, então eu vou precisar repetir o estilo dela. Então por isso ela não pode ser única, tá? Como eu vou reutilizar essas regras, eu criei uma classe. Como que eu chamo a classe no meu CSS, na minha folha de estilo? Ao invés do cerquilho, eu vou colocar um ponto. E olha só, ele já me trouxe todas as classes atreladas a esse documento aqui. Então agora vamos definir a imagem notícia. Então, ponto e o nome da classe, e eu criei uma regra aqui para a classe. Eu vou colocar então a altura dela 200 pixels, vou colocar a largura dela 200 pixels e o background color, enfim, 1, 2, 3 e... Ah lá, a nossa div está ali, ó. Legal. E depois eu vou colocar o meu texto notícia, que vai ter aqui uns 400 pixels, vai. A mesma coisa vou aqui e colocar ponto, texto notícia, altura, vão ser 400 pixels e largura vão ser 400 pixels. E eu esqueci de colocar o meu background. Vamos ver qual é a cor desse azul bonito. E tá lá, só que elas estão aparecendo aqui uma embaixo da outra. Eu quero que fique igual ao meu menu aqui, ó, um do lado do outro. Como que eu faço isso? A gente já aprendeu lá em cima. Vou usar minha propriedade float. Ó, float. Agora acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Lembra que eu falei que um elemento, quando ele está ao lado de um flutuante, ele vai esbarrar no próximo elemento que não esteja flutuando, tá?
caso esse elemento não seja flutuante. Então eu vou colocar aqui um float left na minha imagem notícia e olha só o que vai acontecer. Ó. Tá vendo que meu texto notícia entrou debaixo desse cara aqui? Por quê? Esse cara aqui está flutuando. Então logo ele esbarrou aonde? Ele esbarrou no meu menu aqui, ó, tá? Esse menu ele tá inteiro, né? Porque ele é do tipo bloco, ele tem uma margem que ocupa todo esse espaço e ele esbarrou aqui, ó. Pá. Então esse caso não vai ser um problema porque ele também precisa ser flutuante o meu texto notícia. O texto notícia vai ser float left. Olha só o que vai acontecer. Ele pulou para o lado porque agora ele é flutuante também para a esquerda. Ele chegou aqui, ó, esse espaço limpo. Ele também é flutuante, só que ele esbarrou no outro elemento flutuante. Eu tenho uma margenzinha aqui de 20 pixels, ó, que eu vou colocar aqui à esquerda do meu texto notícia. Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte, como nós aprendemos, 0. E eu só quero à esquerda essa margem. Então, aí vai do meu bom senso, né? Eu posso vir aqui 0, 0 e o último colocar 10 pixels. Ou, como eu posso vir simplesmente colocar uma margem e 10 pixels. Aí vai do que você achar melhor para a esquerda. Nesses casos aqui, eu prefiro fazer dessa forma. E aí, coloquei minha margenzinha aqui. Vamos colocar 20 pixels. Beleza. Só que agora eu preciso de um estilo aqui que nós definimos, né, no nosso layout aqui, que vai ser o responsável por centralizar esse conteúdo. Ó. Repare que o nosso conteúdo foi feito aqui, ó, dentro de uma estrutura aqui, de uma grade que eu defini para ser 800 pixels, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu criei aqui minha regra center, que está aqui, ó, minha classe center, que vai ser responsável por centralizar esse conteúdo. Como que eu vou fazer isso? Então nós vamos criar a nossa classe center aqui. Eu gosto de colocar as classes comuns aqui primeiro para depois ficar mais fácil de encontrar, tá? Então ela vai ter uma largura aqui de 800 pixels, porque eu quero que funcione em todos os monitores, em todas... Porque nesse caso aqui, quem tiver um monitor 800 por 600, que é uma largura mínima aqui pro que eu estou estipulando para o meu site, ele vai ver sem perder nenhum conteúdo. E quem tiver resoluções maiores vai ver mais coisas, né? Vai ver o site maior, porém o conteúdo vai ficar ali em 800 pixels, ninguém vai perder. E como que eu faço para centralizar? A mesma maneira que eu fiz o menu, ó, vou colocar uma margem que vai auto-preencher ambos os lados, tá? Para que o conteúdo fique centralizado. E olha só o que vai acontecer. Lembra que meu cabeçalho também é da classe center, né? Então, ó, quando eu criar minha regra aqui para minha classe center, que está nesses dois lugares aqui, ó, ele vai centralizar meus dois amiguinhos aí, que estão, meus dois elementos que possuem essa classe. Olha aqui, meu conteúdo está centralizado, ó. Então essa classe center centralizou o meu conteúdo, tá? E aqui, ó, eu criei um ID conteúdo, por quê? Porque agora eu vou criar uma regra específica para aquele elemento ali. Então, ó, meu conteúdo, ele vai ter um margem top de 20 pixels. E tá lá, ó, separadinho, como tem que ser. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Como eu tenho 800, aqui eu vou aumentar para... Tem 800, sempre, gente, descontar a margem, tá? A gente tem que sempre levar em conta esses valores aqui. Então eu vou colocar 580 e vou colocar o elemento flutuante à direita, ó. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Agora sim eu tenho aqui centralizado. Beleza, gente. A gente já está aí já com quase o dobro de tempo. Também esse assunto foi um pouquinho mais... dependeu mais de detalhes. Já estamos aí com 40 minutos de aula. Eu vou parar por aqui.
Depois vamos falar mais sobre esses elementos flutuantes. Nós vamos finalizar aqui, falta pouca coisa, vamos finalizar esse layout na próxima aula e partimos para o jQuery. Vamos fazer algumas interações com o jQuery. Por enquanto é isso, gente. Sugestões de... vou começar uma série agora paralela a essa, tá? Sobre programação orientada a objeto em PHP. Então, para quem trabalha com PHP, eu vou trazer algumas técnicas aí para se trabalhar com POO, algumas classes minhas como exemplo para a gente trabalhar. E futuramente eu vou colocar os links aqui para vocês acessarem, tá? Qualquer dúvida, postem em comentários, vou respondê-los. E também sugestões de tutoriais. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela paciência aí de todos. Se gostou, clique em gostei, vai me ajudar. E também ajudem divulgando o vídeo para mais pessoas terem acesso a esse material. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!